irmãos, graça e paz. Pedir para a igreja se colocar em pé e vamos juntos adorar o nosso Deus, declarando: Senhor, eu te busco, eu te procuro. Que realmente todos os dias possamos estar atentos a ouvir a voz do Senhor nas nossas vidas, amém? Aquilo que Ele tem para falar todos os dias conosco. Então adore ao Senhor essa noite com todo o seu coração, amém? Te busco, te procuro, Deus.
sentir que o Senhor está ao nosso lado, que Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Amém? A igreja pode se assentar. Boa noite, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que cada dia nós realmente possamos querer mais do Senhor em nossas vidas. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 145. Salmo 145. Esse salmo fala de Deus como um rei poderoso que cuida do seu povo. Salmo 145 diz a palavra: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as tuas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Deus abençoe a leitura da sua palavra, um salmo que fala dessa grandeza, da bondade e da providência de Deus sobre a vida do seu povo. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo que nós passaremos aqui juntos, louvando e entoando a esse grande Rei. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, e louvamos o teu santo nome, porque, ó Deus, como diz a tua palavra, tu és Rei, soberano, que governa sobre todas as coisas. Só o Senhor, ó Pai, é digno de receber todo o nosso louvor, toda a honra e toda a glória. O Senhor, ó Deus, que faz maravilhas no meio do teu povo. O Senhor, ó Deus, que através da tua misericórdia tem, ó Pai, sustentado as nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós te bendizemos. Bendizemos ao Senhor pela tua bondade, pela tua providência, pelo teu cuidado, ó Pai, sobre as nossas vidas. Porque o Senhor, ó Pai, pela tua bondade tem nos sustentado a cada dia. E somos gratos, ó Deus, pela oportunidade e pelo privilégio, ó Pai, que temos de estarmos aqui
reunidos no teu santo nome, para juntos, ó Deus, te engrandecermos. O Senhor, ó Pai, que é o Rei, o Senhor, ó Deus, que é o nosso Pai e que tem, ó Deus, cuidado de nós. Nos abençoe aqui nesta noite, com a direção, ó Pai, a unção do teu Espírito Santo. Que teu Espírito, ó Pai, tenha liberdade para agir em nosso meio, em nossas vidas e em nosso coração. E possamos, ó Deus, estar com os nossos ouvidos atentos e corações abertos, aquilo, ó Deus, que o Senhor tem a falar conosco nesta noite. Recebe, ó Pai, o nosso louvor, recebe, ó Deus, a nossa adoração. Nós estamos aqui porque reconhecemos, ó Pai, que nada somos sem Ti. O Senhor, ó Pai, é quem nos dá a vida, e essa vida, ó Pai, ela vem somente de Ti. E por isso, ó Deus, nós te bendizemos e louvamos ao Senhor. Abençoa, Pai, a Tua igreja, aqueles que ainda estão por vir. Que o Senhor esteja, ó Deus, cuidando, que o Senhor esteja guardando, ó Pai, cada família aqui representada, manifestando, ó Deus, do Teu poder, da Tua graça e do Teu amor sobre a vida e o coração de cada um. Que o Teu Espírito fale conosco. Nós te bendizemos e te louvamos, exaltamos o Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus amados. Como o salmista faz o convite, vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Pedir mais uma vez que os irmãos coloquem em pé. Como o pastor acabou de ler no Salmo 145, eu quero destacar o versículo 3, que diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor. E é isso que nós vamos estar cantando agora, declarando que grande é o nosso Deus e que só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Amém? E os irmãos também têm a oportunidade agora de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Senhor.
glórias ao nosso Deus, né? Como é maravilhoso declararmos que grande é o nosso Deus, Ele é grande e Ele é o Todo-Poderoso, o Deus poderoso que sara, que cura e que liberta. Amém? É para esse Deus que nós temos que agradecer todos os dias, porque Ele está sempre conosco.
a Ti, Pai, nessa noite, Deus. Nós queríamos Te agradecer, Pai, por mais esse domingo na Tua presença, Deus. Queríamos, Pai, dizer nessa noite que nosso coração transborda de alegria, Deus, porque nós somos livres, Senhor. Nós somos livres para Te adorar, Deus. E isso não tem preço. Isso foi um preço que o Senhor já pagou naquela cruz, Deus. Por isso, Pai, nós somos gratos, Deus. Vem ficar conosco nessa noite, Pai. Vem nos ensinar a Tua palavra, Deus, e que ela seja plantada, Pai, nos nossos corações. Te agradecemos, Deus, porque mesmo no meio a tantos problemas, Pai, nós temos aprendido, Deus, dia após dia, a descansar em Ti, Senhor, porque só com a Tua misericórdia, Deus, somos capazes, Pai, de descansar, Deus, porque o mundo, Pai, está muito maligno, Deus, está tudo tão difícil, Pai, por isso, Deus, continua, Deus, nos dando, Pai, esse consolo, esse conforto, Pai, e esse descanso, Deus, que nós só encontramos em Ti, Pai. Te pedimos, Deus, que a palavra que seja aqui ministrada, Deus, entre, Senhor, nos nossos corações e possamos aplicar, Deus, onde quer que nós fomos, Deus. Te agradeço, Deus, te agradecemos, Pai, por Tua bondade, Deus, por esse louvor aqui ministrado, Deus, que foi totalmente para Ti, Deus. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor trouxe cada irmão nessa noite, Deus, e Te pedimos também que o Senhor abençoe quem não pôde estar aqui conosco, Pai. Nós Te pedimos, Deus, a Tua bênção durante a nossa semana, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Amém. Amém, meus irmãos. O salmo que lemos no início do culto, verso 17, verso 18, diz: Justo é o Senhor em todos os teus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Esse é o nosso Deus, o Deus que supre as necessidades do seu povo. E nós temos alguns motivos para nós estarmos orando, lembrando sempre do nosso irmão Lúcio, também da irmã Neuza, para que Deus continue abençoando a recuperação, o tratamento, a nossa irmã Edi, também pela recuperação da cirurgia. Vamos nos lembrar aqui da família da Carmina, o Vitor e a Bruna. Eles não passaram bem essa semana, por isso que eles não estão conosco aqui nessa noite. E também lembrar do Valdir, que é o padrasto da Gabi. Essa semana eu estive fazendo uma visita para ele, eu conversando com a Gabi. Graças a Deus ele já recebeu a medicação que ele precisa para o tratamento da doença que ele tem. E talvez, se tudo der certo, essa semana ele possa receber alta. Oramos a Deus para que realmente o Senhor possa continuar operando na vida do seu Valdir. Se você tem alguma coisa para apresentar diante do Senhor neste momento, pela sua vida, pela vida de alguém, faça isso. Pois como nós lemos aqui na palavra, o Senhor é aquele que acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Vamos orar, apresentando então essas pessoas e colocando as suas necessidades na presença do Senhor. Pai amado, nós te bendizemos e louvamos a Ti, porque o Senhor é Deus. O Senhor está acima de todas as coisas. E o Senhor, ó Deus, na Tua bondade e misericórdia, se inclina, ó Deus, para ouvir o nosso clamor. Nós somos dependentes de Ti, ó Pai. Necessitamos, ó Pai, da Tua boa mão sobre as nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós clamamos neste momento e pedimos e intercedemos por essas vidas, ó Pai, que agora serão colocadas diante do Teu altar, para que o Senhor, ó Deus, em momento oportuno, o socorra, para que o Senhor, ó Pai, estendas as Tuas mãos e os abençoe.
Abençoe, ó Deus, a vida do nosso irmão Lúcio. Abençoe, ó Pai, o seu tratamento e a sua recuperação. Dá forças, ó Pai, à vida do teu servo, ó Pai. Fortalece, ó Pai, a sua mente e o seu coração. Entra ali, ó Deus, com a tua providência, ó Pai, sobre cada célula do seu organismo, ó Pai, restaurando, curando, ó Pai, a vida do teu servo. Nós pedimos a Ti, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor manifeste sobre ele, ó Pai, do teu poder, ó Deus, glorificando o teu nome, ó Pai, e fortalecendo, ó Pai, a sua fé. Que o Senhor abençoe, ó Deus, também a vida da irmã Neuza, ó Pai, sustentando e fortalecendo a tua serva, ó Pai, que tem sido fiel e zelosa, ó Pai, em buscar ao Senhor. Que o Senhor continue sustentando, ó Pai, dando-lhe forças, ó Pai, nessa caminhada, ó Pai, e nessa luta que ela tem tido ali, ó Deus, juntamente com o seu esposo. Continue, ó Pai, sustentando os seus pés, ó Pai, dando-lhe as forças necessárias para que ela continue, ó Deus, perseverando. Colocamos, ó Deus, a vida da nossa irmã Edi, a sua recuperação da cirurgia, para que o Senhor continue abençoando, ó Pai, a restauração do seu ombro, ó Pai, para que ela possa sentir ali, ó Deus, o toque do Senhor, ó Pai, sobre a sua vida, ó Deus, restaurando, ó Deus, ó Pai, o seu ombro, ó Deus, em nome de Jesus. Colocamos a vida do Vitor, da Bruna e também da Carmina, para que o Senhor também, ó Deus, entre com a tua providência. Eles, ó Deus, que não passaram bem esta semana, que o Senhor esteja ali abençoando, ó Deus, a recuperação de cada um deles. E também, ó Deus, continuamos intercedendo pela vida do Valdir, ó Deus, que está no leito daquele hospital. Que o Senhor continue ali manifestando, ó Pai, da tua graça e misericórdia sobre a sua vida. Obrigado, ó Deus, pela boa mão do Senhor, que já tem, ó Deus, se manifestado, ó Deus, sobre a vida dele, ó Pai, trazendo ali, ó Pai, os cuidados necessários que ele precisa, ó Deus, para o seu tratamento e para a sua recuperação. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, a vida dele, bem como a vida, ó Pai, da sua esposa, ó Pai, de todos os familiares. E a cada pedido, ó Deus, que agora está sendo apresentado diante do Senhor, que o Senhor, ó Pai, tome diante de ti os pedidos, ó Pai, e agradecimentos dos teus servos aqui nesta noite, entrando, ó Deus, com a tua providência e manifestando da tua graça, do teu poder e da tua misericórdia. Oramos assim, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus amados. Convido vocês a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 6. Hoje nós vamos meditar em apenas um trecho de um versículo. Nós temos refletido aqui nesta carta e temos falado sobre batalha espiritual, pois esse trecho fala justamente sobre a armadura de Deus. E hoje nós vamos tratar aqui justamente sobre estarmos nos revestindo com a verdade de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 14. Apenas a primeira parte do verso diz assim: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Irmãos, agora que nós compreendemos que a batalha espiritual, ela faz parte da nossa vida diária e que nós somos fortalecidos pelo Senhor para podermos enfrentar o mal, nós então agora podemos começar a explorar cada item da armadura de Deus com um pouco mais de atenção. Até agora nós falamos sobre as ações do nosso inimigo, nós falamos aqui sobre a vitória que nós temos em Cristo Jesus, e agora nós vamos começar a tratar sobre essa armadura que Paulo ele traz aqui de forma muito clara para nós, através de uma figura de um soldado. E nós vamos então refletir sobre cada parte dessa armadura. Porque quando nós paramos para analisar cada peça, nós então conseguimos ter uma visão muito mais clara daquilo que Deus ele espera de nós. Porque, irmãos, a guerra espiritual, ela envolve lutar contra as trevas.
E sempre contando, é claro, com o Senhor como sendo a nossa força e a nossa proteção. Uma coisa que Deus deseja de cada um dos seus filhos é que eles aprendam a viver de forma vitoriosa. Agora, é claro, isso não significa que você não irá passar por dificuldades. Viver de forma vitoriosa não tira você de passar pelas adversidades, pelas dificuldades que a vida vai trazer. E para isso, é comum, é claro, que haja provas, porque é justamente elas que nos ajudam a mostrar se realmente nós estamos não só aprendendo, mas colocando em prática aquilo que nos está sendo ensinado. Eu quero começar aqui com uma questão. Por que Deus, ele permite problemas em nossa vida? Com certeza você já deve ter aí a sua resposta. Mas eu quero mostrar pelo menos 3 coisas aqui pelas quais Deus permite que nós passemos por problemas em nossa vida. O primeiro deles é para mostrar, é para revelar. Ou seja, Deus permite que problemas venham para revelar os ídolos do nosso coração. Porque é justamente na prova que nós passamos é que esses ídolos, ele vem à tona. Os desejos do nosso coração, ele vem à tona. Para também mostrar as fragilidades que nós temos e, é claro, essa necessidade de mudança. Talvez para ficar um pouco mais claro, imagine uma pessoa que ela tem uma vida tranquila, sem muitos desafios, mas de repente ela passa a enfrentar uma crise na sua saúde. Ela passa a enfrentar um problema com uma enfermidade. E essa dificuldade pode então levar a pessoa a parar um pouco para refletir sobre a sua vida, para refletir sobre as suas prioridades, parar um pouco para pensar sobre a fragilidade da existência humana. E nesse processo, ela vai perceber que ela vai precisar de apoio e que a vida ela é muito mais do que essa existência que nós temos aqui. Ou seja, para que veio a doença na vida dessa pessoa? Para mostrar para ela, para revelar para ela uma necessidade que ela tem de uma mudança na vida dela. Talvez algum ídolo no coração que precise ser trabalhado. Talvez ali para justamente mostrar para ela quais são as prioridades que ela precisa dar na vida dela. Nós temos na Bíblia, o livro de Jó, onde Deus ele permitiu que Jó enfrentasse enormes sofrimentos. E a história de Jó mostra não apenas a dor que ele está experimentando, mas também a capacidade de Deus mostrar a Jó e também a nós a profundidade da fé e também da perseverança diante das adversidades. Quando nós olhamos para a história de Jó, o que nós percebemos é justamente isso. Essa fé e essa perseverança que nós precisamos desenvolver e ter quando passamos por essas situações. Tanto é que, no final do livro, Jó vai declarar: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vocês lembram que o livro de Jó, ele começa descrevendo um homem justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Porém, Deus permite que a prova venha sobre a vida dele. E durante todo o processo, Deus vai mostrando, Deus vai revelando para Jó
algo que ele precisava compreender, que ele precisava entender no íntimo do seu coração. E o que foi que ele aprendeu com tudo isso? Ele aprendeu exatamente a ter experiência com Deus. Por isso que ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, eu sei o que é ter experiência com Deus. Eu sei o que é passar pela prova e entender que Deus é soberano sobre a minha vida e os propósitos deles não se frustram e eles vão se cumprir. A segunda coisa pela qual Deus permite que nós passemos por problemas é para nos ensinar, é para nos disciplinar. Porque os problemas eles podem servir como uma forma de ensino, de aprendizado, nos ajudando a desenvolver virtudes como paciência, resiliência, empatia, perseverança, confiança. Por exemplo, no caso de Jó, o que ele aprendeu? A própria Bíblia vai usar Jó como um exemplo de perseverança. A própria Bíblia vai usar o exemplo de Jó como alguém de fé, alguém que aprendeu a confiar em Deus. Então é exatamente isso que as provas fazem sobre nós. Elas nos ensinam, elas nos disciplinam. Imagine uma pessoa que está passando por dificuldades financeiras para que ela possa aprender a administrar melhor os recursos que ela tem nas suas mãos, a valorizar aquilo que realmente importa e a desenvolver um senso de gratidão pelas coisas que Deus lhe tem abençoado. Além de tudo, essa experiência pode torná-la talvez até mais solidária com aqueles que passam pela mesma situação que ela. Talvez um exemplo que nós temos é o autor aos Hebreus. Ele nos mostra que quando nós enfrentamos dificuldades, devemos ser perseverantes e aceitar a correção de Deus para que não desanimemos na nossa caminhada de fé. Ou seja, Deus muitas vezes, Ele permite os problemas, Ele traz a prova para mostrar coisas na nossa vida que precisam ser trabalhadas, que precisam ser mudadas, e isso é uma maneira de Deus ensinar e nos disciplinar nas áreas da vida que nós temos. O autor dos Hebreus, ele diz, toda a disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então veja que o sofrimento ele produz a perseverança. A perseverança ela produz um caráter e o caráter produz a esperança. Essa passagem ela nos mostra como as dificuldades elas podem ser uma oportunidade para aprender, para crescer espiritualmente, andando em obediência diante do Senhor. Porque lembre-se que a carta aos Hebreus, ela foi escrita para o povo judeu que havia se convertido ao cristianismo, mas que diante da perseguição, muitos estavam voltando atrás. Muitos estavam abandonando a fé e voltando ao judaísmo. E aí o autor aos Hebreus, ele traz justamente essa questão. Deus está lhes ensinando, Deus está lhes disciplinando, para que vocês aprendam a ser perseverantes, para que vocês aprendam a ter um caráter que produz essa esperança de confiança e de obediência diante do Senhor. E por fim, Deus permite os problemas para nos diplomar e também para aprovar. As dificuldades podem ser vistas como um diploma, como uma certificação de que a pessoa ela passou por uma prova de fé e caráter e ela foi então fortalecida na sua jornada espiritual. Pense como um estudante
que se esforça e supera os seus desafios para que ele se sinta cada vez mais preparado para as provas que ele vai ter que fazer. Então, da mesma maneira, uma pessoa que atravessa uma crise, que passa por problemas, se ela realmente entender o que Deus está mostrando, o que Deus está revelando na vida dela, que precisa ser trabalhado, que precisa ser tratado, se ela entender que Deus está ensinando algo para ela, que Deus está disciplinando, trazendo a disciplina na vida dela, então ela realmente vai estar sendo diplomada, aprovada, sendo ali fortalecida na sua caminhada com Deus. Uma pessoa que atravessa situações de crise, ela sai mais forte, ela sai um pouco mais sábia, para que ela possa conduzir a vida dela como se ela tivesse recebido um diploma diante das provas que ela passou na vida dela. Pense nas dificuldades que você já enfrentou na sua vida. Pense nas coisas que Deus revelou para você nesses momentos de dificuldades que você estava passando. Pense naquilo que Deus estava lhe ensinando exatamente no momento em que você estava passando por essa dificuldade. E aí você venceu essa dificuldade. Ou seja, quando uma dificuldade parecida vier novamente, você já está diplomado. Você já está aprovado. Você já vai saber como lidar com aquela situação, com aquela circunstância. Então, o que vai aparecer? Um problema ainda maior. Um problema que talvez você não tenha passado, para que você possa ser cada vez mais aprovado. E assim você vai crescendo. E assim você vai desenvolvendo-se na sua caminhada de fé. Tiago, ele diz na sua carta que devemos considerar com alegria quando passamos por provações. Porque a aprovação, ela produz perseverança, que quando completa, ela nos torna perfeitos, ou seja, maduros, aptos a lidar com aquela situação, prontos a enfrentar aquela adversidade. Porque você já passou pela prova, você já sabe como é. Então, as provas que virão daqui por diante, elas vão ser cada vez maiores. Para que você continue crescendo, para que você continue se desenvolvendo na sua caminhada de fé. As dificuldades, elas são como uma formação espiritual que nos leva a esse crescimento, que produz essa maturidade na nossa fé. Nós temos um exemplo no livro de 1 Samuel, capítulo 16, no verso 33 e diante, que diz assim, só para vocês entenderem aqui, vocês já devem conhecerem a história. Davi, ele vai até o acampamento para levar ali mantimentos para os seus irmãos que estavam em batalha contra os filisteus, e havia ali um desafio que o gigante Golias ele havia lançado diante do povo de Israel, e Davi ele chega no momento em que justamente o gigante ele está fazendo esse desafio. Davi, então, ele se prontifica para ir e batalhar pelo Senhor. Mas por que que Davi se prontificou dessa forma? De onde veio essa confiança de Davi para vencer Golias, quando todo o exército de Israel e até mesmo o rei Saul não tinha coragem de mover um dedo sequer para entrar no campo de batalha? Aonde foi que Davi, ele aprendeu a confiar em Deus para enfrentar esse gigante? Irmãos, Deus já havia mostrado e revelado a Davi coisas nas quais ele precisou ali crescer na sua fé. Deus já havia ensinado e disciplinado Davi para que ele pudesse desenvolver essa confiança.
E sabe como que foi isso? Veja só o que diz aqui, capítulo 16, eu coloquei o verso 33, mas não tem, né? Deixa eu ver se eu peguei o texto certo aqui. É 17, obrigado, irmão. Eu marquei errado aqui. Capítulo 17. A partir do verso 33. Diz assim, olha. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Ou seja, Saul estava olhando para Davi, aquele jovenzinho, estava dizendo assim, Davi, você não está preparado para isso. Você não está pronto, aquele homem é um guerreiro. Ele já é experimentado, ele já sabe como batalhar. Mas veja só as palavras de Davi. Respondeu Davi a Saul, verso 34, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Aonde foi que Davi aprendeu a confiar em Deus? Quando ele guardava as ovelhas do seu pai. Quando veio um leão, ele foi lá e lutou contra o leão, derrotou o leão e pegou a ovelha de volta. Quando veio um urso, ele foi lá e lutou contra o urso, derrotou o urso e foi lá e pegou a ovelha de volta. Irmãos, Davi já estava diplomado, já estava aprovado diante de Deus para batalhar contra esse filisteu. E é exatamente isso que Deus faz com a gente. Ele coloca provas em nossa vida para que a gente realmente possa ver quais são os ídolos que estão em nosso coração, para entendermos a nossa fragilidade e passarmos a confiar mais em Deus. Os problemas vêm para nos ensinar, para nos disciplinar, para que assim como Davi, nós sejamos aprovados, diplomados diante das adversidades que nós iremos enfrentar. Davi já era um homem diplomado diante de Deus. Agora, o que você precisa entender é que enquanto você não for diplomado e aprovado, Deus vai continuar lhe mostrando e revelando problemas para te ensinar e disciplinar até que você seja aprovado na sua jornada de fé. Ou seja, se você ainda não aprendeu a lidar com as ansiedades do seu coração, sabe o que vai continuar vindo sobre a sua vida? Problemas que vão continuar gerando ansiedade no seu coração. Sabe para quê? Para que você aprenda a confiar em Deus e a lidar com essa ansiedade descansando no Senhor. Então entenda que enquanto você não entender ali, não aprender aquilo que Deus está lhe mostrando, aquilo que Deus está lhe ensinando, você não será aprovado, você continuará passando pela prova, até que você aprenda a enfrentá-la, assim como Davi aprendeu. Talvez seja por isso que Deus disse ao povo de Israel que ele criou algumas dificuldades para prepará-los para enfrentar e lutar contra os seus inimigos, assim como colocar à prova a confiança que eles tinham em Deus.
durante a caminhada do povo de Israel pelo deserto, Deus permitiu que o povo passasse pelas provas. Veja só o que vai dizer aqui, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então veja que Deus está dizendo, eu coloquei provas no caminho de vocês, para que vocês aprendessem a confiar em mim. Porque, irmãos, logo que o povo saiu do Egito, diante da primeira dificuldade que eles tiveram, depois de ter visto tudo o que Deus já havia feito contra os egípcios, ou seja, depois deles presenciarem as 10 pragas, na primeira prova que eles enfrentaram, o que foi que eles fizeram? Eles confiaram em Deus, no Deus que os havia libertado com grande poder. Eles reclamaram. Na primeira prova que eles estavam ali, diante do mar, o exército de Faraó atrás, não tinha para onde correr. Ao invés de confiar em Deus, o que eles fizeram? Eles reclamaram. Eles começaram a dizer, melhor seria para nós se tivéssemos continuado lá. Agora nós vamos morrer aqui. Irmãos, quantas vezes nós não passamos por provas e adversidades em nossas vidas, que ao invés de confiarmos em Deus naquela prova que nós estamos passando, nós reclamamos, nós murmuramos. Poxa Deus, a minha vida estava melhor daquele jeito. Mas Deus quer te levar por algum lugar, irmãos, muito melhor. E mesmo depois que o povo entrou na terra prometida, e eles conquistaram alguns povos, veja só o que aconteceu, Juízes, capítulo 2, capítulo 3, aliás, a partir do versículo 1. São estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para por eles o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado aos seus pais por intermédio de Moisés. Ou seja, mesmo depois deles terem entrado na terra, deles terem batalhado, ganhando algumas guerras, Deus ainda permitiu que aqueles povos continuassem ali. Para quê? Para que eles aprendessem a confiar em Deus. Para que eles aprendessem a temer a Deus. Irmãos, enquanto nós não entendermos o que é viver em obediência e temor diante do Senhor, as provas elas vão continuar se repetindo sobre a nossa vida.
Você só vai enfrentar uma nova prova que vai levar para um novo nível de maturidade quando você entender o que é viver em obediência e temor diante de Deus na prova que você está passando. Da mesma forma, como um soldado não se torna competente apenas descansando, nós também precisamos nos preparar para os desafios da vida. Porque, irmão, desde o início, lá no Éden, Deus nos alertou sobre a existência de um inimigo e de uma luta que acontece nos bastidores da nossa vida. Desde o Éden, Deus já nos alertou, existe um inimigo que vai batalhar contra você. Ele nos adverte, irmãos, de forma muito clara, para que nós estejamos prontos para enfrentar os desafios, que mais cedo ou mais tarde eles virão, e pode ter certeza que vai vir. Os problemas vão aparecer. E esse alerta nos mostra que o inimigo, ele é forte, que não devemos enfrentá-lo sem estar bem preparados. O Salmo de número 18, que é um Salmo de Davi, Salmo 18, versículo 32 em diante, ele diz assim: o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me destes o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. E depois, lá no Salmo de número 144, no verso 1 diz assim: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Sabe por que você está enfrentando problemas na sua vida? É porque Deus está te ensinando o que é ser um soldado diante da batalha. Deus está te preparando para enfrentar o inimigo, as lutas que a vida vai trazer. A armadura que Deus nos dá, irmãos, ela é especialmente projetada para nos ajudar a lidar com os desafios espirituais que nós temos, para nos proteger dos ataques e armadilhas do mal. Por isso que o apóstolo Paulo, aqui na carta de Efésios, por 2 vezes, ele vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. E depois no verso 13 ele repete: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você precisa estar revestido da armadura de Deus, irmãos. Porque se você ignorar, se você não prestar atenção a qualquer parte dessa armadura, isso vai levar você à derrota. Isso vai fazer com que você desanime. Por isso que é importante sempre estarmos atentos a cada uma dessas partes da armadura e entender a seriedade, irmãos, da luta que nós estamos enfrentando. Desde o começo das Escrituras, fala-se de uma luta entre 2 lados bem diferentes de uma guerra. De um lado, nós temos as forças das trevas, comandadas por Satanás. E do outro lado estão os exércitos do Senhor, aonde é o Senhor quem está batalhando pelo seu povo.
cada parte da armadura, ela foi planejada para nos proteger de maneira bem específica nessa batalha espiritual. Por isso que Paulo, ele se utiliza aqui da figura de um soldado romano e da vestimenta que ele tinha para a guerra. Justamente porque através disso ele nos traz aqui lições preciosas que nós precisamos ter nessa batalha. E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. As armas da nossa milícia, as armas da nossa batalha. Precisamos estar revestidos com a verdade de Deus, revelada na palavra de Deus e encarnada em Jesus. E a primeira parte dessa armadura é o cinturão da verdade. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O cinturão, irmãos, é o que segurava as outras partes da armadura juntas. A verdade, ela é a força integrante na vida daquele que realmente é vitorioso. E esse, irmãos, é de fato um tópico interessante com o qual aqui Paulo ele começa a descrever esse armamento. Porque a verdade, ela está e ela é Jesus. A Bíblia fala que Satanás, ele é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Eu já compartilhei aqui com os irmãos um filme que eu assisti, e ontem inclusive passou na Record. Até a minha esposa avisou, está passando aquele filme que você falou, que é o Nefários. Fala justamente ali de um prisioneiro que está possesso por um demônio, e é interessante que o filme não tem nada daquilo que você imagina sobre possessão demoníaca que você vê em outros filmes não, tá? É interessante você assistir para você ver a sutileza de como o diabo ele age. De como o diabo ele tem os seus argumentos para nos convencer. Irmãos, o diabo ele é sutil. E a Bíblia é clara em dizer que ele é o pai da mentira. E nós temos que entender que por natureza e cultivação, nós temos um coração corrompido e treinado para a mentira. O profeta Jeremias vai dizer, enganoso é o coração, quem o conhecerá? O próprio Jesus, ele vai dizer que o que contamina o homem não é o que está entrando, é o que está saindo. São as coisas que saem do coração. Isso é o que realmente contamina. É interessante que Paulo, nas suas cartas, ele destaca exatamente as ilusões do mundo, as mentiras do diabo e os enganos de nosso próprio coração. E sabe como é que Paulo luta contra isso? Com a verdade do Evangelho. É dessa forma que Paulo luta contra isso. Ele vai falar da verdade do Evangelho. Porque, irmãos, a verdade provém da palavra de Deus. E ela enfatiza um entendimento correto a respeito de quem é Jesus e do nosso relacionamento com Ele. Nós devemos estar cingidos de Cristo. Assim como um cinto ele nos prende, e ele prendia aquela armadura, da mesma forma a verdade sobre a pessoa de Cristo e sobre a obra de Cristo é o que nos mantém firmes. Sabe por que tem muito crente balançando na vida espiritual? É porque ele não conhece realmente quem é Jesus. É porque ele não entende a obra que Jesus fez por ele. Então, quando as provas vêm, ele balança. Porque se ele realmente entendesse quem ele é em Cristo, ele passaria pelas provas, com todas as dificuldades, mas ele passaria. Por que você acha que o apóstolo Paulo começou a carta de Efésios
falando sobre a nossa identidade em Cristo. Porque é exatamente isso. É quem nós somos nele. É o que ele fez por nós. E o que nós podemos agora fazer através dele. Não é o que nós fazemos. Colossenses, capítulo 2, eu acho que eu coloquei também aí no slide, o verso 6 e o verso 7 diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Andar é viver, nele radicados. A palavra radicados, irmãos, é enraizados, é firmes. É você realmente se manter ali, firme na presença de Deus, sabendo quem você é em Cristo, a vitória que você tem em Cristo. Andai nele radicados, edificados, ou seja, crescendo, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Essa verdade revelada em Cristo é o que nos leva, irmãos, a ser honestos em nosso exame bíblico a respeito de nós mesmos. Você precisa reconhecer as áreas da sua vida aonde você é mais vulnerável aos ataques de Satanás. Porque você sabe qual é a sua fraqueza. Você sabe exatamente qual é o ponto que o diabo vai tocar. E é exatamente nesse ponto que ele vai tocar. Então você precisa reconhecer quais são as áreas da minha vida em que eu sou mais vulnerável. E aí você vai preparar, irmãos, um plano bíblico para você vencer nessas áreas específicas de fraqueza, para você vencer as tentações, sempre se mantendo alerta. O próprio Davi vai dizer no Salmo 119, verso 11, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração. Por isso que eu sempre enfatizo, irmãos, a questão da leitura, da meditação e do estudo da palavra. Mas essa leitura, meditação e estudo, ela precisa se tornar viva na sua vida. Porque senão você só está pegando informação para você. Porque o verdadeiro conhecimento, ele vem com a prática. É quando você realmente começar a aplicar essa palavra na sua vida, é que você realmente vai começar a perceber as mudanças que irão acontecer. Porque a verdade de Deus é o que nos liberta, irmãos. Quando nos cingimos com a verdade e abandonamos as ilusões do mundo, a fraqueza da carne, as mentiras do diabo, nós estamos nos vestindo com o cinto da verdade. Isso significa que você passa a depender de Cristo todos os dias. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A nossa vida é uma vida de dependência do Senhor. O Novo Testamento, ele fala sobre demônios e anjos malignos. Porque mostra para nós, irmãos, que esses seres liderados por Satanás, eles têm um único objetivo: manter as pessoas afastadas de Deus. Esse é o objetivo que eles têm. Veja o que Paulo vai dizer aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4, ele diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, dos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O diabo não quer que as pessoas venham para a luz. Ele quer que as pessoas continuem nas trevas. Mas, irmãos, é por isso que Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para desfazer as obras do diabo e trazer luz para todos. O próprio Jesus, ele diz que os seus discípulos são a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Isso significa que devemos combater as forças das trevas, irmãos. Isso significa que devemos viver e levar a verdade da palavra de Deus, que traz o conhecimento que liberta, que traz o conhecimento que traz clareza para a vida das pessoas. Como o próprio Jesus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade está em Jesus. E ela é encontrada na palavra de Deus. Então, para vencer a batalha espiritual, é essencial levarmos a luz da verdade para enfrentarmos o inimigo. Interessante que, às vezes eu chego em casa e no quintal tem 3 ralos que vai dar lá na rua. E por causa desse calor intenso, é muito comum você ver baratas. Talvez na sua casa apareça ali baratas pelos ralos. Só que quando você acende a luz, o que acontece com essas baratas? Elas correm. Elas fogem. É só acender a luz que as baratas fogem. Algumas ainda são até corajosas, tentam nos enfrentar. Mas as baratas fogem da luz, assim como, irmãos, os demônios também fogem da luz. Quando a luz aparece, os demônios vão embora. Então, quando a verdade ela é revelada, Satanás e as suas forças não têm chance. Quem vive nas trevas, irmãos, sem entendimento, não consegue aprovação, não consegue vitória. Sabe por quê? João vai dizer no seu evangelho que as pessoas que fazem o mal preferem as trevas à luz, porque elas não querem que as suas ações sejam expostas e sejam reprovadas. Muitas vezes as pessoas têm medo de ir para a luz, porque elas sabem que se elas forem para a luz, o pecado delas será revelado. O pecado delas será mostrado. João diz que quem busca a verdade se aproxima da luz, porque ele mostra que as suas ações são boas e feitas em Deus. Por isso, irmãos, que a verdadeira batalha é entre a verdade e a mentira. E qualquer ministério que queira libertar as pessoas deve usar a verdade de Deus, porque ela é quem traz liberdade, e essa liberdade ela está em Jesus. O próprio Jesus também vai declarar: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês não serão mais escravos. Nós temos os inimigos, irmãos, do povo de Deus. Lá no Antigo Testamento, cada nação adversária do povo de Deus, desde a formação no Egito até a chegada e conquista na terra prometida, a gente vai perceber a identidade do maligno dos povos que se levantaram como adversários brutais e determinados a impedir que os planos de Deus para o seu povo fossem cumpridos. Cada nação que se levantou contra o povo de Deus,
é uma representação do maligno se levantando contra as nossas vidas. Da mesma maneira, com a igreja, também houve ali inimigos cruéis e implacáveis, que se levantaram contra o povo de Deus, representando estratégias malignas que buscavam atacar o rebanho do Senhor. É por isso, irmãos, que a Bíblia nos ensina que Deus nunca abandona os seus filhos, mesmo diante das provas. Deus sempre nos encoraja a superar as trevas, e Ele nos dá força e autoridade necessária para nós enfrentarmos o inimigo. Se a sua vida está em Cristo, você tem a autoridade de Cristo para repreender as obras das trevas. Quando Jesus enviou os seus discípulos, foi isso que ele disse. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E quando Marcos, ele finaliza o seu evangelho, ele diz assim: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, nós fazemos isso, não é na nossa autoridade, é na autoridade de Cristo. Quando o inimigo se levantar sobre a sua vida, você tem a autoridade de Cristo para expulsar esse demônio. Quando você vai orar pela vida de alguém, você tem a autoridade de Cristo para abençoar a vida dessa pessoa, para que Deus manifeste sobre ela a cura, a libertação e a salvação. Nós temos a promessa, irmãos, de que podemos enfrentar qualquer adversidade sem temer as hostes malignas. Porque quando nós seguimos a Cristo, Ele nos dá a autoridade espiritual que nos capacita a enfrentar os desafios e as adversidades. A compreensão e a confiança em Deus, da proteção que Ele dá, são fundamentais para nós. Nos dias de hoje, muitos enfrentam dificuldades emocionais, espirituais e dificuldades físicas. E quando a palavra diz que nada nos causará danos, isso nos dá, irmãos, conforto e encorajamento para a gente continuar perseverando mesmo diante das lutas. Nós devemos estar atentos às forças que se opõem ao bem e à verdade, e usar da autoridade que nós temos em Cristo para resistir e vencer as forças malignas. Porque a vontade de Deus, irmãos, é que a sua igreja, ela viva de forma vitoriosa. E viver de forma vitoriosa não é viver isento de dificuldade. É saber que você é mais que vencedor mesmo em meio à dificuldade. A vitória já nos foi concedida por Cristo na sua morte e ressurreição. É por isso que Ele nos chama para lutar e vencer as forças espirituais do mal, nos concedendo essa autoridade através do poder do Espírito Santo e da sua palavra. E além de tudo isso, irmãos, nós temos a garantia que nos motiva com as promessas reveladas na palavra de Deus. As promessas de Deus são a garantia que nós temos. João, quando escreve as igrejas do Apocalipse, ele sempre termina com uma promessa ao vencedor. Quando você pega o livro de Apocalipse, capítulo 2, a primeira igreja, a igreja de Éfeso,
Ele termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A segunda igreja, igreja de Esmirna, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A igreja de Pérgamo, no versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A igreja de Tiátira, versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. A igreja de Sardes, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A igreja de Filadélfia, no versículo 12, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E a igreja de Laodiceia, versículo 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então veja, irmãos, que a cada igreja, João, ele termina com uma mensagem de esperança, de conforto, dizendo: ao vencedor ele receberá essa promessa. E sabe como que ele termina o livro de Apocalipse? Com essa mensagem de esperança: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Nós temos as garantias das promessas de Deus sobre a nossa vida. Por isso, irmãos, nós temos que vencer o inimigo. E sabemos que para derrotar o inimigo precisamos atingir o seu ponto fraco, a fim de obrigá-lo a desistir de lutar. E essa, irmãos, é uma das artimanhas de Satanás, que usa das suas mentiras para roubar, matar e destruir a vida de muitas pessoas. Porque, irmãos, ele rouba a nossa alegria, ele rouba a nossa paz, ele destrói a nossa segurança e a nossa confiança em Deus. Ele mata a nossa vontade de servir ao Senhor. Ele destrói o que nós buscamos construir em busca de uma vida de plenitude na presença de Deus. É isso que ele faz. Nós temos que entender quem é o verdadeiro inimigo, e nós já falamos sobre isso. Porque o diabo, irmãos, ele é um ser astuto e enganador. Ele sempre vai tentar nos desviar a nossa atenção da verdadeira batalha que nós enfrentamos. Sabe de que maneira? Ele cria falsos alvos, fazendo com que vejamos outras circunstâncias ou até mesmo pessoas como nossos inimigos. É por isso que Paulo vai dizer aqui na carta de Efésios, no versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ele está dizendo: a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que nós vemos muitas vezes são amizades se rompendo, casamentos se desmoronando, famílias sendo destruídas. Sabe por quê? Porque ao invés de entender quem é o verdadeiro inimigo, um fica batalhando contra o outro. Um fica julgando e acusando o outro.
As energias que deveriam ser usadas contra o adversário espiritual, elas são direcionadas para pessoas. Mas Jesus, irmãos, nos ensina a lidar com a situação de forma diferente. Lá em Mateus, capítulo 5, verso 44, Jesus diz que devemos amar os nossos inimigos e abençoar aquele que nos maltratam e fazer bem àqueles que nos odeiam. Quando alguém se levanta contra a sua vida, qual é a vontade que você tem? É abençoar a vida dela? Quando alguém se levanta contra você, falando mal, criticando, fazendo coisas para te prejudicar, qual é a vontade que você tem? É de orar por ela? Porque é isso que Jesus fez. É isso que Jesus fez e é isso que Jesus nos ensina, irmãos. O princípio fundamental da guerra espiritual é reagir com amor, mesmo diante da maldade. E isso envolve perdoar quem nos ofende e fazer o bem a quem nos maltrata. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 12, a partir do verso 21, ele vai dizer assim, verso 20, aliás, 19: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmão, quando você faz assim, você está seguindo o exemplo de Jesus. Você está mostrando que você é filho de Deus. Paulo está dizendo aqui, quando o nosso inimigo tiver fome, devemos alimentá-lo. Se está com sede, devemos oferecer-lhe água. Muitas pessoas ferem aqueles que, na verdade, muitas vezes são apenas vítimas de Satanás. São pessoas que também precisam ser libertas. Porque, irmãos, é muito fácil a gente culpar a nossa esposa. É muito fácil culpar o marido. É muito fácil você jogar a culpa nos filhos. É muito fácil jogar a culpa nos pais, nos chefes, nos vizinhos, nas circunstâncias, pelos problemas que nós estamos enfrentando, como se essas pessoas fossem nossos inimigos. Mas eles não são. É muito fácil transferir a responsabilidade daquilo que nós temos que fazer. Só que essa atitude, irmãos, só serve para nos distrair. São as ações do inimigo para nos distrair, fazendo com que a gente brigue entre nós, enquanto o inimigo ele fica ali à margem, sem ser afetado. O inimigo, irmãos, ele tem as suas estratégias. E muitos de nós, quando pensamos em guerra espiritual e em vencer o adversário, nós temos pensamentos sobre demônios e exorcismos. Só que Satanás, ele arma o seu motim contra Deus por meio de uma fortaleza enganosa na nossa própria mente. Então, de forma sutil, ele coloca mentiras em nossa mente a respeito de Deus, querendo dizer que Deus não é confiável, que Deus é esse que você está servindo, que nem para te tirar dessa cama do hospital ele serve,
Que Deus é esse que você está servindo? Olha a bagunça que está a sua casa. É só briga, é só desavença. Que Deus é esse que você está servindo? Onde ninguém liga para você, você é desprezado, você é rejeitado. Que Deus é esse que você está servindo? Você fala que o seu Deus é amor, mas olha a miséria que você está vivendo. É assim que o inimigo age, irmãos. Ele tenta, irmãos, tirar de nós a confiança de que Deus, Ele não é confiável. Foi dessa forma que Eva caiu. Veja só o texto aqui de Gênesis capítulo 3. O que o diabo fez? Olha só, ele vai dizer aqui. Então a serpente, capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, o diabo estava falando para Eva: olha, esse Deus que você está dizendo está mentindo para você. Ele está escondendo de você aquilo que você realmente precisa. Nem dele você precisa, porque se você comer desse fruto aqui, você vai ser igual a ele. Você vai ter controle sobre a sua vida. Você vai poder tomar as suas próprias decisões. É dessa forma que o diabo age, irmãos. Ele nos instiga à autossuficiência no nosso próprio conhecimento, na nossa própria sabedoria. O diabo, ele nos seduz a não confiar na bondade de Deus. Ele quer que nós vejamos Deus como nosso inimigo, não como nosso Criador, não como nosso Senhor, não como nosso Salvador. Ele quer que nós confiemos no nosso próprio coração. Porque sempre que desconfiamos da bondade de Deus, nós acabamos por confiar no nosso próprio coração caído. É por isso que eu disse lá no início que os problemas vêm para mostrar, para revelar os ídolos do nosso coração. A grande estratégia de Satanás é nos cegar para a verdadeira natureza de Deus revelada na sua palavra. O diabo não quer que você conheça Deus. E aí eu pergunto: você conhece Deus? Você sabe o Deus que você está servindo? Porque, irmão, se você não conhece Deus, se você não sabe o Deus que você está servindo, você está vulnerável a acreditar nas mentiras do diabo. Você está suscetível a cair nas armadilhas do inimigo. Você conhece o Deus que você serve? As trevas, irmãos, são a morada de Satanás e também dos seus demônios. A casa dele está construída sobre a mentira e o engano. E as trevas, elas se opõem à luz. Por isso que há uma grande batalha para obscurecer a luz de Cristo. Porque a luz de Cristo resgata e salva o pecador que está nas trevas. Cada dia, irmãos, nós vemos pessoas sendo enganadas, mantidas na escuridão. No mundo, nós encontramos pessoas submersas em vários conceitos, ideias, filosofias sobre a verdade. Mas a mensagem que Jesus apresenta, ela não é só mais uma verdade. Ela é a verdade absoluta. Porque Jesus, eu repito, ele é o caminho para a libertação das mentiras que são apregoadas pelo diabo e seus servos. A palavra de Deus que é revelada e encarnada em Jesus, ela não fala sobre libertação de conceitos, de ideias e filosofias. Sabe por quê? Porque esses são relativos, só causa polêmica. Ficar discutindo ideias, filosofias e conceitos só traz polêmicas.
A verdade em Cristo, ela traz a libertação da posse que o diabo tem sobre a vida dos que estão nas trevas. Assim como Jesus libertou a vida daquele gadareno. Ele estava sobre a posse de Satanás. Mas Jesus foi lá e tirou ele dos domínios de Satanás, da posse de Satanás. A verdade em Cristo traz a libertação do domínio de opressão que muitos estão sofrendo. Traz a libertação das influências que levam as pessoas às práticas das obras da carne. O cinto da verdade irá nos ajustar. Sabe para quê? Para a gente receber a próxima peça da armadura, a couraça da justiça, que protege o nosso coração. A couraça protege o peito e protege o nosso coração. A mentira, irmãos, é uma ferramenta que Satanás usa para enganar as pessoas, fazendo com que elas sintam mais medo dele do que temor a Deus. Porque, irmãos, tem muitas pessoas, e eu vou dizer, tem muito crente que tem mais medo do diabo do que tem medo de Deus. Como eu disse, o diabo é conhecido como o pai da mentira, o enganador de toda a humanidade. Mas saiba que Jesus já o derrotou. E por isso que Satanás, ele tenta parecer mais forte do que realmente é. E eu sempre falo para as pessoas, nunca dê ao diabo um poder maior do que ele já tem. Não dê ao diabo um poder maior do que ele já tem, irmãos. A verdade é a proteção que Deus nos oferece, porque a verdade nos liberta. A verdade nos dá força para que nós possamos realmente nos fortalecer no Senhor. Nós devemos buscar a verdade, irmãos, não o poder, porque o poder nos controla, mas a verdade de Deus nos liberta. A palavra de Deus é o verdadeiro poder para a salvação de todo aquele que crê. Tem muita gente buscando poder diante de Deus. Só que o poder nos controla, o poder nos corrompe. Busque a verdade. Porque esse poder, ele vem dessa verdade, que é pregada através do Evangelho de Cristo. Então, colocar o cinto é se proteger com a verdade de Deus e a sua palavra. É deixar de lado as mentiras do diabo que nos acusa pelos erros do passado. Quando, na verdade, irmãos, aquele que está em Cristo já foi justificado. Então, lembre-se de que o mal, ele se esconde nas sombras. Por isso que é importante confessarmos os nossos pecados, para não ficarmos escondidos nas trevas. Porque dessa forma, você vai estar mais forte para agir e ser livre. E o inimigo nada poderá contra você. Mas a verdade de Deus precisa estar na sua vida. Cinja-se com o cinturão da verdade. E esse cinturão é a palavra revelada de Deus e encarnada em Jesus. Saiba fazer uso dessa ferramenta, porque ela é poderosa para libertar a vida das pessoas e para libertar a sua também. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Somos gratos a ti por essa palavra. A palavra que é a verdade que nos santifica. A palavra que é a verdade que nos liberta. A palavra, ó Deus, que nos dá o entendimento e a compreensão da tua vontade. Que possamos, ó Pai,
estarmos cingidos com essa verdade. E nos foi revelada através de Cristo. E hoje ela se encontra aqui, nesta palavra. Está sendo pregada. Onde o Senhor, ó Deus, opera nos corações para convencê-los. Onde o Senhor opera nos corações para libertá-los, para trazê-los para a luz, tirando-os das trevas. Que o Senhor continue, ó Deus, operando e manifestando, ó Pai, essa verdade sobre as nossas vidas. E que nós, a cada dia mais, ó Deus, estejamos empenhados em estarmos revestidos dessa verdade, combatendo, ó Deus, as trevas, levando a luz de Cristo a vida de tantas pessoas que ainda estão vivendo, ó Deus, debaixo das garras do inimigo. Que o Senhor nos abençoe nisso, com a unção e com a direção do Teu Espírito Santo, para que cada dia mais nós possamos estar crescendo e amadurecendo em nossa fé, tendo a plena certeza da obra que o Senhor já consumou através do Teu Filho Jesus. E aguardando com esperança o dia, ó Pai, e que o Senhor colocará, ó Pai, debaixo dos seus pés todo, ó Pai, o inimigo que tem se levantado contra Ti. E todos irão reconhecer que só o Senhor é Deus, o único, digno de ser louvado e adorado. Por isso nós Te bendizemos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Só tenho um aviso a dar. A partir de amanhã até a primeira semana de fevereiro eu vou estar de férias, mas os cultos acontecem normalmente. O presbítero Rafael e outros irmãos estarão conduzindo os trabalhos aqui na igreja, e a gente vai ter aí 2 semanas só para reabastecer um pouquinho as baterias, renovar um pouco a nossa mente também, e voltar aí renovado para os trabalhos desse ano. A gente tem aí vários projetos e uma agenda aí para cumprir, e depois a gente vai estar passando para toda a igreja também, tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor. Ó Deus amado, nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos por este culto, este tempo que nós passamos aqui. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, pelo manifestar do Teu Espírito Santo aqui em nosso meio. Gratos, ó Deus, pela Tua palavra. Gratos, ó Deus, pelos louvores que aqui foram entoados. Muito obrigado, ó Deus, por essa comunhão e esse momento de adoração. Mas sabemos, ó Pai, que a verdadeira adoração é a nossa vida diante de Ti, nosso dia a dia, vivendo, ó Deus, essa verdade que nós estudamos aqui, para que cada dia mais nós possamos, ó Deus, estar, ó Pai, invadindo o reino das trevas, com a luz, ó Pai, do Senhor, proclamando essa mensagem de salvação e de esperança para tantas pessoas que ainda precisam ouvir. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe nesta semana, com sabedoria, com discernimento, para que possamos conduzir as nossas vidas na direção e na unção do Teu Espírito Santo. E que a graça do nosso Deus e Pai, o amor de Jesus, o Filho, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença do Senhor.